Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira e última aula dessa semana do design gráfico gratuito. Então, o que a gente vai saber hoje, aprender hoje nessa aula? É sobre como encontrar oportunidades e clientes. Eu sei que isso é uma coisa que aflige muito os iniciantes e realmente não é para menos, afinal de contas. Você está entrando numa nova profissão, né? Muitos aí estão fazendo transição de carreira, muitos aí conhecem pouco, né, da profissão e o que mais você quer não é só aprender a profissão para poder executar o trabalho. Você quer ganhar dinheiro, não é mesmo? Então, hoje nós vamos falar somente sobre isso. Então, se você está começando agora na área de design e está se perguntando, né, onde, como que eu vou conseguir meus primeiros trabalhos, seja trabalhando como autônomo ou seja aí dentro de uma empresa, hoje a gente vai explorar, né, diversas estratégias para que possa abrir, né, a mente de vocês para oportunidades que muitas vezes vocês não conheciam, né, não tinham ideia de que dava para ir por esse caminho. E também como que vocês vão construir, né, aí a presença online de vocês para atrair clientes, mesmo que vocês não tenham tanta experiência assim, ou seja, mesmo que vocês sejam iniciantes. Então aqui ao lado, né, está todo o nosso roteiro da aula de hoje com os temas que nós vamos trabalhar. Então primeiro a gente vai falar sobre esse tema de criar uma presença online forte, né, vocês não precisam se assustar com essa questão de forte, né? Não quer dizer que é uma coisa difícil, com estratégias de outro mundo. Não tem nada a ver com isso. O que significa essa questão de presença online forte? Significa que a partir do momento, né, que você tem uma profissão, que você sabe que com ela, se você começar a se divulgar na internet, que você sabe que se você começar a mostrar seu trabalho na internet, você vai atrair clientes, você vai deixar de ser uma pessoa que tinha lá seu Instagram para olhar os seus amigos, para aceitar parentes, para aceitar amigos, para virar uma pessoa que usa o Instagram com o intuito de atrair clientes. Então você deixa de ser uma pessoa comum no Instagram, uma pessoa que está ali para usufruir da rede social, para ficar ali olhando as pessoas olhando você de forma totalmente pessoal, sem nenhum intuito profissional, para ser uma pessoa que agora tem uma profissão e com ela deseja, né, por meio das redes sociais, atrair clientes. Então, vejam que são duas coisas completamente diferentes, né? Você muda de um perfil que só tem foto pessoal, ou às vezes tem uma, duas fotos lá, porque você talvez seja uma pessoa que não liga para ficar postando foto, para você virar uma pessoa que agora posta seu trabalho, mostra seu trabalho, faz alguns posts explicando algumas coisas para clientes, para atrair, né, a atenção deles. Então, muda completamente. Então, antes você tinha uma presença online, agora como designer você passa a ter outra presença online. Por isso que a gente chama de presença online forte, porque antes você era uma pessoa comum, com fotos comuns, né, fotos pessoais com a família, um dia na praia, um dia no sítio, um dia fazendo tal coisa, um dia comendo, para uma pessoa que agora posta isso também, porque não tem problema postar isso, só que além disso, você foca muito mais em mostrar o seu trabalho, né? Mostrar processos do seu trabalho, para que você atraia clientes. Então, essa já é a grande diferenciação, né? Você não precisa ter um perfil só com posts, só com trabalhos. Não, você pode ter suas fotos pessoais, sim. Não é crime. Na verdade, é até legal para o cliente conhecer um pouco você. Só que, se você vai ser um designer que quer ter o seu Instagram para atrair clientes, você não pode mais ter esse perfil aqui só com fotos pessoais, só como se você não demonstrasse que não tem nenhum tipo de trabalho na internet. Você não pode fazer isso porque cliente nenhum vai chegar com isso aqui. Você precisa ter o perfil que realmente tenha posts com o seu portfólio, com o que você já tem feito de trabalho, com talvez vídeos que mostrem o seu processo de trabalho, né? Às vezes você está ali criando um post e você faz um takezinho de 1 minuto e posta, entende? O cliente precisa chegar, né,
e ver que aquilo ali é um perfil de um profissional, né? Lá em cima tá seu nome, do lado tá escrito designer gráfico, né? Trabalho com tal e tal coisa, trabalho com identidade visual, trabalho com design para redes sociais, sou ilustrador, sou desenhista, enfim, né? O que você fizer lá tem que estar na sua bio, né? Que são aquelas frasezinhas que ficam lá em cima, embaixo da nossa foto. Então, isso é construir uma presença online. Você deixa de ser aquela pessoa comum para mostrar que você é profissional. E isso vai fazer com que atraia oportunidades para vocês, né? E eu digo isso porque acontece comigo. Hoje, para vocês terem uma ideia, a maior parte do meu conteúdo é focado em conversar com outros designers, né? O foco do meu perfil no começo era só cliente. Postava, se vocês rolarem o meu perfil lá para baixo, vão ver que tem muito portfólio, né? Hoje, especificamente agora, tá mais focado em conteúdo para designers. Só que mesmo assim, eu atraio clientes. Mesmo assim, chega a pessoa no meu direct pedindo orçamento. Então, você vê que é só você ser constante, ter uma certa regularidade de fazer suas postagens, mostrar seu trabalho, ter ali seus stories, que os clientes chegam, né? Só que, assim, não é aquela... Só que uma coisa você tem que ter em mente, que isso não acontece do dia pra noite, né? Você não vai ficar postando, sei lá, uma semana e os clientes já vão chegar. Não é assim, você tem que ter ali uma certa quantidade, uma certa frequência, né, para o Instagram começar a entregar o seu conteúdo, né? Talvez você também fazer tráfego pago, turbinar, né, usar o botão de turbinar para alguns posts, para começar a chamar, né, clientes, para começar a mostrar o seu trabalho. Então hoje, eu diria assim, ó, que para você ter uma boa presença online, né, como profissional de design gráfico, seria ter um Instagram estruturado, bonitinho, certinho, para que a pessoa chegue lá e ela tenha certeza do que você faz, que profissional você é, né? Ah, eu cheguei no perfil dessa pessoa, já vi, ela é designer gráfico. Ah, eu já vi aqui também que ela só faz trabalhos para as redes sociais. Ok, é o que eu tô precisando, então eu vou ficar aqui. Olha, tô rolando aqui o feed dela, que legal, tô vendo que ela faz vários posts bonitos. É isso. O cliente tem que chegar no seu perfil e ver isso. Ter certeza do que você faz, não ficar com dúvida. Então, não usar frases na bio abstratas, não, direto ao ponto, né? Designer gráfico para redes sociais. Se vocês olharem a minha bio do meu Instagram, vão ver que ela é simples, ela é direto ao ponto. Tem gente que usa umas frases abstratas, né? Arte, não sei das quantas, para empreendedores que visam sucesso. Não, gente. Direto ao ponto, principalmente se você é iniciante. Porque às vezes daí o cliente chega e ele nem entende o que você faz, né? Então, o que eu acho interessante ter de redes sociais? O Instagram, né, estruturado. O Behance, né, que é de graça. Daí o Behance é focado somente em postar o seu portfólio lá, né? E o LinkedIn é legal você ter, é importante você ter, principalmente se depois você visa mandar seu portfólio, currículo para trabalhar em empresas ou agências. Então é legal ter ali um LinkedIn estruturado certinho, porque ele é uma rede social também, postar de vez em quando os seus trabalhos. Ele lembra muito o Facebook, né? A maneira de postar, de como fica ali no feed, ele lembra muito. Então eu acho que essas 3 redes sociais é legal você ter, né? Mas sempre dá muito foco no Instagram, né? Por mais que seja importante você ter o Behance, né? Colocar lá seu portfólio bonitinho, os clientes vão vir primeiro no Instagram. Não adianta. O cliente não vai cair de paraquedas no seu Instagram e pensar, aqui tem um link do portfólio desse designer, vou lá olhar. Não, geralmente eles vão stalkear lá o Instagram e ver se por ali mesmo já acham os seus trabalhos. Então, eu diria que basicamente tenham essas 3 redes sociais, né? E, além disso, uma coisa que você precisa estabelecer você precisa ter uma rotina de postagem.
Com certeza, né? Vocês alguém já falou alguém da internet já falou pra vocês que tem que postar todo dia, que tem que ter muito post, que tem que ter muito post para atrair as pessoas. Eu acho o seguinte, esqueça isso. Você tem que pensar estrategicamente. Para que serve o seu Instagram agora? Para que você vai começar a postar no seu Instagram? Para deixar ele bem estruturado, para você atrair clientes, para quando o cliente chegar ali, a casa tá pronta, ele entender o que você quer, ele saber como conversar com você, porque tem um número de WhatsApp, algum contato lá, para contato. E aí, se ele se interessar, solicitar, né, o seu serviço. Basicamente, é isso. O que eu diria para você? Tenha uma rotina de postagem, estabeleça o que é dentro da sua rotina, dos seus braços para poder fazer os posts, quantos você consegue por semana, né? Ah, Vanessa, olha, minha rotina tá corrida, né? Eu ainda trabalho fora, eu não consigo manter um Instagram assim muito ativo. Ok, estabeleça então que você vai ter no mínimo uma postagem por semana. Né? É melhor que você tenha uma postagem por semana, né, do que, por exemplo, agora é outubro, né? Vamos imaginar que você estabeleceu uma postagem por semana. O seu cliente chega agora, né, dia 23 de outubro no seu perfil. Ele viu que na semana passada, lá, por exemplo, no dia 16 de outubro, tinha uma postagem. Ok, ele já sabe, essa pessoa tá ativa, tem uma postagem aqui de semana passada. Agora, se você não estabelece isso, né, às vezes você deixa assim vou deixar para quando der. Para quando der, daí eu vou lá e faço uma postagem. Às vezes isso aconteceu há 2 meses atrás. E hoje, em tempos de redes sociais, quando nós estamos procurando por prestadores de serviço, se você vê que a postagem da pessoa, a última, foi há 2 meses atrás, fala se não é isso. A impressão que dá é que a pessoa abandonou aquele perfil. E se não tem stories, é pior ainda. Aí realmente parece que ela abandonou aquele perfil, que não existe mais, que não tem mais ninguém ali. Então eu gosto de trabalhar com isso assim, ó, com aquilo que você consegue fazer, com aquilo que você tem braço para fazer. Então, se você tem uma rotina bem apertada, hoje você não tem tanto tempo, estabeleça pelo menos um post por semana. Ah, Vanessa, o que eu posto, né? Eu vou dizer o seguinte, principalmente no começo, quando você é um iniciante, né? Eu não vejo problema em ter fotos pessoais, né? Falando de algum momento legal, acho muito legal aqueles posts carrosséis que o pessoal faz, que se chama fotodump, que você faz um carrossel de várias fotos de momentos que você viveu durante a semana. Um final de semana que você saiu com seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, né? Pra sair, pra fazer um passeio legal, um momento em família, né? Um café da manhã que você fez, sei lá, um passeio que você fez, uma atividade física que você fez. Aí fica um carrossel de várias fotos pessoais, né, de coisas que você fez durante a semana. Isso é legal porque conecta com o cliente, né, ele sente que tem um humano ali, né, daí ele vê que você, essa pessoa gosta de atividade física, eu também gosto, essa pessoa gosta de desenhar, também gosto, olha, ela fez uma foto assistindo a série e tal, eu adoro essa série. É por isso que conecta, entende? Então, eu acho muito bacana esse estilo de carrossel. Agora, focado em trabalho, eu acho muito bacana, sim, que seja prioridade você ter seus trabalhos postados, fazer um carrossel ali, sei lá, você é designer e trabalha só com rede social, fazer um carrossel dos seus melhores posts, né, diagramar bonitinho ali e deixar postado. Ou então você pode fazer Reels, filma alguns takes de você trabalhando, bem tranquilo, sabe? Pega o celular assim, ó, posiciona atrás de você, posiciona assim do lado, o que você achar melhor. E grava uns takezinhos. Aí junta lá, dá 1 minutinho e você posta, é o seu processo de criação. Né? O processo de criação é simples, né? É só mostrar ali no computador mais ou menos o que você está fazendo. E é isso. Vanessa, mas eu ainda trabalho só com celular, não tenho computador. Não tem problema, mostra alguns esboços
que você pode fazer no papel mesmo, né? Mostra ali a mesa onde você senta para trabalhar, né? Cria um cenário, se você não tem computador, só para mostrar os seus processos, o que você está pensando, né? Sobre isso. Faça prints do celular, né? Enfim, aí é a sua criatividade. Mas eu acho que você pode ir por esse caminho, né? Estabelecer pelo menos um post por semana para sempre ter o seu Instagram atualizado e manter essa constância de sempre estar postando, né? Porque essa constância é o que vai fazer você cada vez mais ter posts mostrando o seu trabalho e vai deixar a sua presença online sempre ativa, né? Isso é muito importante, fundamental. Não ignorem essa parte, né? Não é uma opção hoje em dia você ter Instagram ou não, né? É quase que uma obrigação se você quer ganhar dinheiro. É como eu disse nas outras aulas, você não precisa fazer a blogueiragem, né? Pegar o telefone, bom dia pessoal, não precisa, né? Mas você precisa ter essa presença online, precisa estar ali fazendo exatamente o que eu acabei de falar, né, para você fazer. E agora nós vamos para o nosso segundo tópico, que é onde encontrar oportunidades de trabalho, né? Nós vamos falar sobre como encontrar as suas primeiras oportunidades de trabalho, né? E existem vários caminhos, né? Você pode optar por trabalhar como autônomo, né? O prestador de serviço autônomo. Nesse caso, você é a sua empresa, então você vai atrás dos clientes, você vai fazer a prospecção, né? Vai escolher aí onde que vai encontrar os seus clientes. E também você pode optar por trabalhar em agências, caso você não queira começar já como autônomo. E você também pode trabalhar em empresas. E aí assim, ó, Vanessa, eu tô meio inseguro, não tô querendo começar já como autônomo, eu acho que eu prefiro trabalhar numa empresa primeiro. Ok, não tem problema. Ainda assim você pode trabalhar em casa, porque foi assim que eu comecei. Eu comecei prestando meu serviço para empresas e depois, conforme eu fui entendendo esse mundo, que eu fui captando meus próprios clientes. Então, assim, hoje existem sites com vagas remotas como o LinkedIn, o Remotar, o próprio Behance, né? É só você entrar lá e pesquisar. Ou, se você entrar exatamente agora, né, lá terão vagas exatamente agora para você se candidatar, vagas para você trabalhar em casa, né, com horário flexível, porque você não vai. Algumas vagas são para trabalhar de carteira assinada e outras é no modo prestação de serviço mesmo, como PJ, como pessoa jurídica, e aí você que decide como você quer trabalhar. Eu nunca trabalhei como CLT mesmo de casa, porque para mim flexibilidade de tempo é primordial. Então, tem essa forma, daí depois tem a forma que realmente você vai atrás dos seus clientes, que é o trabalho autônomo, né? E aí você vai, aí tem várias formas de você conseguir seus clientes. Então, quais são as formas, assim, já assim de cara aqui para começar a prospecção dos seus clientes? Por meio do Instagram, por meio do tráfego pago, né? E eu vou dizer para vocês que essa talvez vocês nem lembram que existe, mas o Facebook, ele ainda é uma rede social que existe e que tá lá ativa. E eu não sei se você já percebeu, mas no Facebook é cheio, é lotado de grupos. Vanessa, que grupos? Tudo quanto é tipo de coisa. Grupos de culinária, assim como tem grupos de culinária da área médica, de tudo quanto é tipo de área, né, de interesses das pessoas, também tem grupo de designers, tem grupo de trabalho de designers, né, para designers. Tem também muitos grupos de marketing digital. Gente, tem muito grupo. E nesse grupo sempre tem gente precisando de designer gráfico, né? Então você consegue entrar lá de forma gratuita, né? Normal. Só ter sua conta no Facebook e publicar seu trabalho. Tem grupos desses que eles já publicam vagas que eles precisam,
né? Lógico que nem todas são as melhores vagas do mundo, mas ali tem possibilidade sim de você começar a trabalhar hoje, se você quiser. Ah, Vanessa, mas tal vaga paga muito pouco. Mas se você não tem nada, né? Por que não fazer uma experiência? Então, esses são alguns caminhos para você encontrar as suas oportunidades de trabalho. E tem alguns lugares muito bons. Eu vou dizer esse aqui para vocês que pode ajudar vocês. Que os clientes já estão lá. Você só precisa, abrir o olho para ir atrás dele. E esse é um mecanismo de prospecção ativa. Veja bem, eu aposto que você aí no seu Instagram, você segue uma pessoa, né, da internet que seja muito grande, né? E eu vou dizer para vocês pensar em uma dessas que não seja dessa área de blogueiragem ou de humor. Pense em alguém dessas pessoas que você segue, que seja alguém dessa área de negócios, empreendedorismo, marketing digital. Pense numa pessoa dessas, assim, mas mais focado em empreendedorismo e negócios. Ah, Vanessa, lembrei de uma pessoa aqui, ela tem um perfil gigantesco. Ok, então pega ela. Vamos imaginar que você segue o Flávio Augusto, do Geração de Valor. O Flávio Augusto é empreendedorismo na veia, né? Todo post que ele faz se relaciona com essa área. Então, todo aquele post que ele faz engaja muito. As pessoas vão lá e vão comentar. Aí, às vezes, ele fez um post lá falando, sei lá, alguma coisa sobre a dificuldade de encontrar bons profissionais no mercado. Aí você vai entrar nos comentários desse post dele e vai ver que tem muita gente lá compartilhando, falando suas experiências, né? Colocando algum comentário. Quando você encontrar algum comentário que te pareça assim, que dá a impressão que você pode continuar a conversa com a pessoa, vamos imaginar que alguém foi lá e comentou: ah, pois é, também tenho essa dificuldade, tenho muita dificuldade em encontrar profissionais bons no mercado para minha equipe, tal. Quando alguém comenta assim, você logo já pensa, essa pessoa aqui tem uma empresa. O que você pode fazer? Aí você vai ter que ser ousado, entendeu? Você vai lá no direct dessa pessoa e vai mandar uma mensagem para ela: fulano, né, curte o comentário dela, né? Ou responde ali, ou responde por direct. Fulano, vi a sua mensagem no Instagram do Flávio Augusto, também sigo ele, compartilho do mesmo pensamento que o seu, também acho que é difícil encontrar profissionais para a equipe, também passo por essas dificuldades. Você já fez alguma coisa enfim, você tem alguma ideia de como sair disso e tal? Enfim, sabe, bola uma conversa com essa pessoa vai te responder, porque você não tá indo falar com ela para vender o seu serviço, você tá indo falar com ela para se conectar, né? É o networking, isso aqui, o networking na prática, né? Só que não é nenhum evento, você simplesmente foi lá e conversou com uma pessoa, e ela vai te responder, né? Não tem por que ela não te responder, você tá indo lá genuinamente bater um papo, e aí esse papo vai se desenrolar. E aí, em algum momento, você vai ver que tem uma brecha para oferecer o seu serviço, né? Ou para se deixar à disposição. Olha, eu trabalho com isso aqui, caso você precise, ou caso alguém que você conhece precise, né? E você puder indicar, você abrir uma porta aqui. E por que eu digo para você que tem que ser um perfil relacionado a empreendedorismo e negócios? Porque se você for, por exemplo, num perfil de humor, você não vai encontrar essas pessoas lá, né, que estão preocupadas com o negócio delas. Você não vai encontrar empresários lá, entendeu? Você tem que ir nesses perfis, porque nos comentários vai ter, né, terão essas pessoas que têm empresa, né, que têm negócios e que estão precisando de prestadores de serviços. Sempre vai ter um comentário que você vai sentir que tem uma brecha para você chamar a pessoa e conversar. Só que eu digo para vocês uma coisa: tudo que se relaciona, né, nessa área de vendas, nessa área de oportunidade de trabalho,
Nunca você vai conseguir alguma coisa para você agindo de forma passiva, parada. Você sempre tem que ser uma pessoa ativa, né? Mesmo quando você não vai de forma ativa atrás do cliente, nessa dica que eu dei para vocês agora, mesmo assim vocês têm que estar ativos. Por exemplo, quando você está ativo no Instagram, você está lá ativo, postando seu trabalho e tudo mais, lá você não está indo propriamente dito, né, atrás do cliente, falando com o cliente. Mas você está ativamente alimentando a sua rede social para quando o cliente chegar, ele vê ali que tá tudo certinho, que tem um prestador de serviços ali. Então, pessoal, o que eu vejo que às vezes é um grande empecilho das pessoas para prosperarem, para conseguir seus clientes, é essa passividade, entende? A pessoa reclama que não tem clientes, que não chega clientes, que as coisas não acontecem para ela, mas ela não vai atrás, entende? Ela não arregaça as mangas e vai atrás. E você precisa fazer isso, né? Isso aqui é uma prestação de serviço, é um trabalho como qualquer outro, né? E que ainda é um trabalho que você pode trabalhar da sua casa, né? Então, você precisa aí ver quais as estratégias que você vai usar. Eu quero trabalhar em empresa. Não, eu quero trabalhar como autônomo. Por qual caminho você vai seguir para ver o que você vai fazer para conseguir começar a ganhar o seu dinheiro. Mas você, de qualquer dessas formas que você escolher, você vai precisar o quê? Ser ativo, né? Estar trabalhando nisso. Então aqui eu acabei de dar, né, uma estratégia de prospecção para vocês, que é essa sobre o Instagram de alguém dessa área de negócio e empreendedorismo, o que você pode fazer, né? Os clientes já estão lá, digamos, você já tem lá um lugar onde tem esses clientes, né? Também falei para vocês dos grupos de Facebook, não ignorem, né? Nesse momento, nesse início, a gente tem que estar de olho em tudo, né? Em tudo. Porque depois de um tempo, bastou que você atendeu um cliente com várias conexões para ele começar a te indicar para as pessoas. E isso é a coisa mais comum que existe. Aí depois é só no boca a boca, você nem precisa mais ficar fazendo prospecções. E assim, você tem que sempre estar ligado em tudo, né? Às vezes, olha como vocês têm que estar ligado em tudo. Às vezes você vai numa consulta médica, né? Você vai lá na sua dentista. Aí você chega lá e já fica de olho em tudo. Você vê que ela não tem um cartão de visita, você vê que o receituário dela é um padrão, que ela não tem uma coisa personalizada. Por que não perguntar para ela, né, se ela tem uma identidade visual, se ela tem as coisas dela, do negócio dela personalizado? Porque se ela disser não, é uma oportunidade de você oferecer o seu serviço, né? E se ela disser que no momento ela não vai usar o seu serviço, não tem problema, porque ela já te conheceu, ela já conheceu alguém que presta esse serviço, e se algum conhecido dela quiser esse serviço, ela já tem alguém para indicar, entendeu? Então você como prestador de serviços, você tem sempre que olhar para tudo que você vai fazer com esses olhos. Você sempre tem que olhar para tudo como uma oportunidade, né? Você saiu na rua, foi no mercado, você foi no médico, você foi fazer alguma coisa, né? Você foi levar seu carro para arrumar, você foi, enfim, sabe? A sua vida sempre tem que estar assim, de olhos abertos, porque tudo pode ser uma oportunidade para você, né? Muitas das vezes as pessoas têm muita dificuldade em conseguir clientes porque elas não têm essa agilidade, sabe? Muitas vezes essa pessoa que reclama tanto, ela deixou de conquistar clientes por simplesmente não ter os olhos abertos, né, para as oportunidades que chegaram na vida dela. E às vezes são oportunidades que a pessoa nem precisaria se esforçar tanto para ficar vendendo. Era só dizer, olha, eu faço tal coisa, se você puder me indicar. Uma simples frase que pode mudar tudo, né? Às vezes é uma venda que você não fecha naquela hora, mas é uma sementinha que você plantou, e aí depois de algum tempo a pessoa vem e fecha, né,
com você. Agora nós podemos falar sobre buscar as primeiras oportunidades de trabalho, né? Além dessas que eu já falei para vocês, também tem uma outra que você pode fazer, né? Quando você estiver começando. Começou a trabalhar como designer, conta para todo mundo que esse é o seu trabalho agora, né? Porque nesse momento você também precisa chamar a atenção das pessoas próximas a você, os conhecidos, os amigos. Se você não quiser, se você não se sente bem, ok, você que sabe. Mas quando eu comecei, por exemplo, obviamente que eu contei para todo mundo que essa era a minha profissão a partir daquele momento, vários conhecidos, pessoas com quem eu já trabalhei, vieram falar comigo, né? E eu já tive muitas oportunidades de trabalho lá no comecinho com essas pessoas, né? Então, às vezes, para você é até melhor, porque você não vai estar prestando serviço para um desconhecido, né? Se você falar sobre o seu trabalho, é um amigo que se interessou, um parente que se interessou. Parente é difícil, mas amigo eu acho mais comum. Vir falar com você, né, e solicitar algum trabalho. Eu lembro que na época eu tinha uma amiga que tinha uma loja, né, que eu fazia alguns trabalhinhos para ela para ter portfólio, né. Então essas coisas vão surgindo e daí também vai rolando aquele boca a boca, né, de um amigo seu saber que você faz trabalho e fala para outro, né? Eu lembro que os meus primeiros trabalhos no começo foram para amigas minhas, né? Eu tinha uma amiga que ela tinha também uma empresa assim de plantação sem agrotóxico, que eu fiz alguns e-books, que eu fiz alguns trabalhos para ela e foi bem bacana, né? Então isso é uma coisa que pode acontecer com você também, com toda a certeza. E também, né, temos os famosos projetos colaborativos, que é o famigerado trabalhar de graça. O que isso significa? Se você não conseguiu cliente de jeito nenhum, né, não quer trabalhar em empresa, já quer trabalhar como autônomo, mas não tem jeito, você quer ter a experiência de trabalhar para um cliente, mas não consegue. Você pode fazer um trabalho de graça para alguém. Isso vai te ajudar a ganhar experiência, né? Vai te ajudar a fazer esse networking com o cliente, ou seja, esse contato com ele, né? Essa relação com ele. E aí você vai ter um trabalho para o seu portfólio, né? E aí a prospecção pode ocorrer da mesma forma. Você pode procurar esse cliente no Instagram e fazer a prospecção oferecendo: fulano, fiz esse trabalho aqui de graça. Isso daqui é um método que eu já fiz. Eu acho que foi no meu segundo ano trabalhando como designer gráfico que eu utilizei dessa técnica do trabalho gratuito. O que eu fiz? Eu gostava muito dessa área de estética. Então, perfis de harmonização facial, eu adorava fazer trabalhos para essa área. Eu ainda gosto muito. E aí, como eu queria, né, arrumar trabalho, e eu não estava conseguindo arrumar cliente de outra forma, eu pensei em fazer isso. Aí, o que eu fiz? Fiz uma pesquisa lá no Instagram, pesquisei por mulheres que trabalham com harmonização facial aqui da minha cidade, porque eu pensei, olha, já é uma conexão, né? Moramos na mesma cidade. Não é obrigatório, tá, gente? Porque na internet você pode prestar serviço para qualquer pessoa. Mas foi onde eu encontrei. Aí, pois bem, eu selecionei três delas, né? Porque era o que eu tinha braço para fazer. Aí uma delas, eu vou falar desse caso específico porque me rendeu muito trabalho. Daí uma delas, aí o que eu fiz? Eu olhei o Instagram dela, ela não tinha muitos posts, né? Eu vi que ela trabalhava, já fazia muitos trabalhos, mas ela tinha um post ou outro, mas não tinha muitos posts do trabalho dela. Daí eu pensei, é aqui que vai dar certo. Aí eu peguei uma live dela, que ela fez com uma pessoa, assisti a live, um pedaço da live, e pensei, olha, isso aqui dá um conteúdo legal. Fiz um resuminho ali de alguns tópicos que eu achei que ficaria interessante num carrossel. E fiz um carrossel, se eu não me engano, um carrossel de 5 páginas.
Ficou lindo. Ele tinha uma cor rosé, assim, super, super da área, assim, dela. Peguei uma foto dela, que já tinha lá no Instagram dela, botei na capa, ficou bem lindo o carrossel. E aí, eu bolei uma mensagem bonitinha e mandei pra ela. Lógico que eu não... Gente, nessa parte, né, a gente não pode ser uma pessoa ruim com o cliente. Não chegue falando mal do perfil da pessoa, né? Tem gente que tem essa mania de fazer críticas ao perfil da pessoa, né? Só porque às vezes ela tem um perfil ali mais amador, um perfil assim, que não tem muitos posts de uma forma profissional, bonita. Tem gente que acha que vai conseguir esse cliente criticando esse trabalho que já veio feito, né? E aí, às vezes, aqueles posts são feitos pela própria pessoa, porque ela não tem tempo para fazer melhor, porque ela não conhece ninguém para contratar, e aí você vai lá e critica. Então, o meu caminho não foi esse, né? O meu caminho foi ir lá olhar, olá, fulana, né? Eu estava olhando seu Instagram, gostei muito do seu trabalho, já é uma mensagem mais convidativa, né? Aí me apresentei, disse que eu era designer, que eu gostei muito do conteúdo dela e que eu tinha feito um carrossel com base no conteúdo dela e que eu estaria enviando por ali para ela usar da melhor forma que ela quisesse, né? E que se ela tivesse interesse, né, nesse tipo de serviço, que eu estaria à disposição. Foi uma mensagem assim bem de boa, bem tranquila. Né, nada de imposição do meu serviço. Ela respondeu, ela foi uma querida, ela gostou muito do carrossel, né? Ela postou o carrossel, ela disse que naquele momento ela não iria contratar, mas que ela gostou muito, que ia ficar com o meu contato. Aí o que aconteceu? O noivo dela veio falar comigo, disse que gostou muito da abordagem, né, do tipo de prospecção que eu fiz. Ele era gestor de tráfego e aí ele me contratou para fazer os posts para o perfil dele e para fazer a identidade visual da agência de tráfego pago dele. E ele começou também a abrir portas para mim, para outros clientes. Então você percebe que tudo é conexão, né? A prospecção, ela não é uma coisa ruim, desde que você saiba fazer, né? Então, pare e pensa, olha que ideia incrível, né, que é essa, né? Ai, Vanessa, mas eu vou ficar lá 2 horas fazendo um carrossel, né, para entregar de graça para a pessoa, trabalhar de graça. Mas, poxa vida, você pode estar aí sem trabalho nenhum, ou você pode estar trabalhando, mas tem um tempo livre, né? Ou você não tem esse tempo livre, mas você quer muito esse trabalho para poder trabalhar em casa. Você não vai se esforçar? Por que não tentar fazer isso? Né? Você não precisa fazer isso para 100 clientes, até porque você não tem braço para isso. Mas você pode fazer para aqueles nichos que você gostaria de trabalhar. Você pesquisa por aqueles profissionais que você vê que eles já fazem posts, né, na internet, só que é mais amador, você vê que a própria pessoa que faz não tem muita experiência, né? Às vezes a pessoa que tenta ali fazer para dar conta, né, não, porque às vezes ela nem conhece algum designer para fazer aquele serviço. Então busque essas pessoas na internet, né? Busque e ofereça seu serviço. Você pode se surpreender, na verdade você pode não, tenho certeza que você vai se surpreender, né, no quanto isso pode te dar de resultado. Teve uma outra, dessa mesma área de harmonização facial, eu fiz exatamente o mesmo com ela, só que ela não tinha live, não tinha conteúdo, né, pra eu poder fazer pra ela. Aí, naquela época não tinha um chat GPT para dar uma ajuda, né? E aí eu lembro que eu peguei algum post dela que explicava alguma coisa. Aí eu peguei daquilo ali os textos para bolar um carrossel também. Ofereci meu serviço. Ela foi uma que não fechou comigo, disse que no momento não ia fechar. Mas depois de alguns meses, ela apareceu no meu direct de novo, perguntando se eu ainda fazia esse tipo de serviço. Então você vê, né? Às vezes a pessoa não vai te contratar na hora, mas ela ficou com o teu contato, né? E aí vai te procurar depois. Isso é vendas, né? Isso é você estar sempre ativo, buscando vender o seu serviço. Bom, agora que você já tem, né? Ó, pensa bem. Eu espero que você tenha anotado.
você já tem diversas estratégias de como conseguir seus primeiros trabalhos. Agora nós vamos falar sobre organização e tipos de clientes, né? Eu quero falar com você sobre algo que é fundamental, né, para quando você decide trabalhar em casa, que é a organização. Quando você trabalha lá no escritório tradicional, né, numa empresa tradicional que você tem que ir lá todo dia, né, existe uma rotina que é imposta por eles. Eles vão impor o horário de entrada, de saída, vão impor seu horário de almoço, né? Tem lá um chefe, tem lá uma empresa que vai ditar as regras dos horários que você vai seguir. Mas quando você está trabalhando em casa, né, essa responsabilidade é toda sua. A partir desse momento, você decide que horas você acorda, você decide que horas você almoça, quanto tempo de descanso você tem no almoço, que horas você vai querer parar de trabalhar, né? Você é o dono, a dona da sua agenda. Você é quem gerencia o seu tempo a partir desse momento. E é fácil cair na armadilha de você achar que porque tá em casa, você pode relaxar e fazer as coisas no seu tempo. Só que não é bem assim, né? A verdade é que para você ter sucesso, você precisa ter disciplina, né? Você precisa gerenciar o seu tempo, cuidar da sua agenda, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer nesse momento é estabelecer uma rotina. Definir os seus horários. Agora, né, que eu sou dona da minha agenda, eu quero acordar mais ou menos no horário tal. Talvez eu vou começar o dia fazendo um exercício físico, então quem sabe eu começo a trabalhar lá pelas 10 da manhã ou pelas 9 da manhã. Enfim, entende? Você vai adequando. E lógico, né, gente, nenhuma rotina é rígida. Você pode sempre estar mudando a sua rotina. O que você não pode deixar de fazer é não ter a rotina, né? Às vezes você começou a trabalhar em casa, estabeleceu que você quer ir pela manhã fazer exercício físico, mas de repente você viu que não tá bacana, você não gostou. Aí você quer jogar esse exercício físico lá pro final do dia. E aí você vai reorganizar a sua rotina, né? Você pode sempre estar reorganizando a sua rotina. O que eu diria para você é sempre assim, sempre saiba de qual horário a qual horário você quer trabalhar. Se você quer fazer uma saída na rua para resolver suas coisas, estabeleça ali um horário que você vai fazer isso, né? Você tem que ter essa mente de gestão de agenda, né? A partir desse momento você vai gerir sua agenda. Então você sempre tem que ficar trabalhando, né, com a sua agenda para estabelecer ali os seus horários de atendimento, os horários que você vai estar trabalhando, né? Até para cuidar dos prazos das suas entregas, né? Agora não tem mais nenhum chefe dizendo para você o que você tem que fazer. Você é a pessoa que vai gerenciar isso. Então, aqui eu digo para vocês, né? Quando começar a fazer sua estrutura de trabalho, já tenha isso em mente, que isso é uma organização que você precisa estabelecer, ok? E aí agora eu quero falar com você sobre um ponto relacionado aos clientes que estão no Instagram. Porque lembra que eu mostrei para vocês essas formas de prospecção dos clientes que estão no Instagram? Pois bem, eu vou falar para vocês de 3 tipos de clientes que tem no Instagram hoje. Você vai ver que tem cliente que ele já tem autoridade, assim, né? Às vezes é um advogado, uma nutricionista, uma psicóloga, né? Então ele já é ali uma pessoa formada, que trabalha na área, mas que não tem público nenhum. Você chega lá, tem, sei lá, 800 pessoas seguindo esse profissional, né? O que isso significa? Que ele tem muita competência na área dele, né? Já é uma autoridade na área dele, mas que essa pessoa ainda não explorou as redes sociais, né? As redes sociais tá lá só por estar, não é uma pessoa ativa lá, né? Então, às vezes é um excelente advogado, mas que ainda não usa o Instagram de forma profissional, né? Não tem essa presença online. Guarde essa pessoa. E aí tem outro cliente, que ele também é esse cliente que já tem autoridade, que vamos supor é um advogado, só que essa pessoa tem público. Vamos imaginar que essa pessoa, sei lá, já tem umas 8.000 pessoas seguindo, então já tem um público, né? Esse é o cliente ideal, porque ele tem a especialidade na área dele,
já utiliza as redes sociais, então uma pessoa com esse público com certeza faz posts, você vai ver que tem posts lá sobre conteúdo, né? Essa pessoa já faz alguns reels, né? Já tem os carrosséis, então já tem ali uma rotina de conteúdo. E terceiro, tem cliente que ele não tem autoridade nenhuma e que ele não tem público nenhum. E esse é o que você vai evitar, né? Que é aquela pessoa que vai ser a pessoa que não vai valorizar o seu trabalho, né? Às vezes é uma, sei lá, uma lanchonete, é um estabelecimento, um restaurante pequeno, né? Não tem autoridade, não tem uma presença ali na internet e nem tem posts, nem tem nada. Então, fuja desse cliente, porque às vezes se você for oferecer o seu serviço para ele, ele nem vai saber o que é, né? Foque nos 2 primeiros para fazer a sua pesquisa no Instagram e procurar por esses clientes. E aí você procura aí as áreas que você gostaria de trabalhar. Ah, quero trabalhar com nutricionistas, com psicólogas, com médicas, enfim, né? Você vai pesquisar aí as pessoas. E todos esses clientes podem aparecer no seu caminho, mas o que você precisa é focar naqueles que têm potencial de valorizar o seu trabalho, né? Que são esses clientes que eles já, né, o advogado que já tem aí autoridade na internet, às vezes não tem público nenhum, mas está ali fazendo alguns posts meio que de forma amador, e tem aquele outro que já tem um certo público, já tem uma certa presença, mas que ainda não tem essa parte de comunicação visual muito forte. Agora nós vamos falar sobre vender o seu serviço. Muita gente tem medo de vendas e, como consequência, não vende o próprio serviço, né? E o dinheiro, e quando você não vende o seu serviço, o que acontece? O dinheiro não entra e é o que a pessoa acaba fazendo? Desistindo do trabalho. Então, o que você precisa entender é que todas as pessoas, todas, precisam ser vendedoras. Mesmo se você for um funcionário, estiver trabalhando numa empresa lá de funcionário, você precisa vender mesmo assim. Imagina você que está trabalhando por conta. Quando você é funcionário e quer subir de posição lá na empresa onde você está trabalhando, você precisa vender o que você faz lá dentro, né? Precisa mostrar o seu trabalho, o seu valor, o seu diferencial. Qual é a sua utilidade lá dentro, né? Tem aquele diferencial que a maioria não tem. Mesmo que seja simples, como a sua presteza para fazer o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho, a sua entrega rápida, a sua produtividade. Quando você mostra isso lá dentro, né? As pessoas vão perceber, né? O seu chefe vai perceber. E esse ato é você se vendendo, lá dentro, entende? Essa é uma forma de você se vender como funcionário, né? Você precisa se vender a todo instante, porque caso contrário, você vai ficar estagnado lá na sua carreira, no seu ambiente de trabalho, os anos vão passar. Você só vai ficar com anos e anos na sua carteira de trabalho e o salário não vai aumentar, né? Vai ficar estagnado. Sempre o mesmo salário, sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas atividades, né? Então, você tem que mudar a sua mentalidade a respeito de vendas, para que você possa crescer como autônomo, né? Se estiver trabalhando como autônomo, possa crescer dentro da empresa que você está trabalhando. E é preciso entender que vendas não é só abordar o cliente, né? Não é só abordar o cliente e perguntar se ele precisa do seu serviço. Vendas também ocorre sem você precisar falar com ele. Além disso, no design gráfico, você não precisa ser somente autônomo, né? Empreendedor. Você pode trabalhar para empresas. E pode acreditar, já falei para vocês, né, que todo dia tem vaga home office lá no LinkedIn, só esperando por você, né? E por fim, substitua esse pensamento de angústia que você tem assim, ó, meu Deus, tenho que vender, não sei como fazer, tenho vergonha, tenho medo. Substitua esse pensamento pelo seguinte pensamento: tem alguém precisando do meu serviço. Isso vai me trazer dinheiro e vai proporcionar que eu trabalhe no conforto da minha casa. Então, todo mundo ganha nesse jogo.
eu ganho como profissional e a pessoa que precisa de um profissional para aquele serviço ganha também, né? Pode dizer como é bom quando a gente precisa de um serviço, né? E a gente encontra alguém que presta esse serviço e presta esse serviço de uma forma boa e eficiente pra gente, né? Como é bom quando isso acontece, né? Quando dá esse match. Então você pode ser essa pessoa que o cliente está precisando. Você só precisa encontrar ele, entendeu? Agora vamos falar sobre precificação, né? No começo, vamos ser realistas, pessoal. Você vai praticar os valores de iniciante. Tenha clareza de que você não vai poder cobrar o mesmo que alguém mais experiente que você cobra, né? Por exemplo, se alguém mais experiente que você, assim como eu já vi muitas vezes, diz que cobra R$100 em um simples post para redes sociais, não quer dizer que você, iniciante, já vai poder cobrar isso. Entende? Porque você ainda não entrega um serviço de tanta qualidade como essa pessoa. Às vezes essa pessoa também já tem uma presença online maior, as pessoas já conhecem mais ela. Isso conta também, né? Então, no começo, você precisa ser realista com a sua própria realidade. Mas daqui 2, 3 meses, você já entendeu melhor, né, os seus clientes, as pessoas que compram o seu serviço. Você já entende melhor a qualidade do seu serviço. E isso é o que vai te dar clareza para você saber o quanto cobrar. Porque no começo, a gente realmente não sabe muito quanto cobrar, né? Ah, Vanessa, me dá pelo menos uma estimativa de valor. Uma estimativa de valor, por exemplo, quem é iniciante cobra por posts de Instagram, mais ou menos por cada post, né, de 15 a 30 reais, entende? Esse é o valor de mercado inicial e no começo não se martirize tanto sobre, meu Deus, quanto que eu vou cobrar? Será que é pouco demais? Será que eu estou trabalhando de graça? Né? Estabeleça os seus valores, trabalhe, crie portfólio. Como eu disse, daqui 2, 3 meses a sua visão muda, porque você já atendeu as pessoas, você já tem mais experiência e você mesmo vai sentir, esse serviço aqui eu estava cobrando X, acho que eu posso cobrar mais. Acho que não tá certo, eu acho que eu vou precisar reajustar, entendeu? Não é fixo, não existem valores fixos dos nossos serviços. Isso aqui é um livre mercado. Prestador de serviço existe de todo tipo de preço. É só você pensar quando você precisa de uma prestação de serviço. Você vai achar prestadores de serviço com valor muito caro e você vai achar prestadores de serviço com valores aí medianos e alguns mais em conta. E aí você vai escolher qual deles você vai poder pagar, né? E aí o mercado, os clientes vão ajudar você a definir os valores dos seus serviços, né? E isso não vai ser somente em relação aos valores do seu serviço. Com o tempo, as necessidades dos clientes vai fazer, né, você entender o que precisa ajustar na sua forma de prestar serviço. Pode ser no seu atendimento, pode ser na sua entrega, pode ser na forma como você fala com os clientes, pode ser até no próprio serviço que você faz, né? E aí, com o tempo, você vai adicionando algumas coisas, tirando outras. E se você errar aí na precificação, não tem problema. Seja para mais ou para menos, você ajusta, né? Não é o fim do mundo. E pode ficar tranquilo, porque é só ajustar e começar a cobrar o valor que você considera certo para os seus clientes. Tudo, absolutamente tudo, gente, você vai ajustar com o tempo. Nada do que você está começando hoje vai ser assim para sempre. Você sempre vai estar ajustando. E isso é bom porque isso significa que você sempre vai estar evoluindo e melhorando o seu negócio. Então, pessoal, a ideia aqui é cobrar de maneira justa, né? Saber cobrar de maneira justa e também competitiva, ou seja,
essa questão de ser competitiva é para que não deixar outros profissionais que estão no mesmo patamar que vocês ganhem esse cliente, né? Então você tem que ser estratégico nessa parte. E tem uma questão que eu quero dizer para vocês não tenham os serviços de vocês engessados. Por exemplo, eu criei pacotes de posts que eu vou fazer design. São 12 posts, são 20 posts ou são 30 posts, né, para o cliente. E ele lá escolhe o que ele achar melhor. Não, você tem que ter a mente aberta, né? Na negociação, conversa com o cliente, vê qual é a necessidade dele. Às vezes ele precisa, sei lá, de 5 posts só no mês. E para ele já tá ótimo. Não engesse, estabeleça os valores para que você possa calcular depois de acordo com o que o cliente precisa. Mas eu aconselho vocês a não terem a prestação de serviço de vocês engessada. Não é o que você estabelece para o cliente, né? É o que ele precisa e você modela a sua prestação de serviço para ele. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado, né, e absorvido tudo que a gente compartilhou aqui nesses 3 dias de aula sobre design gráfico. Espero que tenha aberto, né, a mente de vocês para essa oportunidade, para esse tipo de trabalho. E também esclarecido, né? Acho que isso é uma das coisas mais importantes. Esclarecido para vocês como que funciona esse mundo do design gráfico, né? Agora que vocês já sabem como encontrar oportunidades, como atrair os primeiros clientes, né? Como se posicionar no mercado, mesmo sem ter anos aí de experiência, né? Tudo que a gente discutiu hoje, tudo que a gente discutiu nesses 3 dias são ferramentas para você começar no design gráfico, e não só ferramentas técnicas, né? A minha principal intenção aqui nesses 3 dias de aula não era ensinar programas, não era ensinar princípios de design, não, é trazer a profissão para você e também desbloquear muitas questões de mentalidade, porque muitas questões sobre a gente ficar travado em vendas, travado em atendimento ao cliente, travado nas redes sociais, são chavinhas que tem que ficar virando na mente da gente para que a gente consiga expandir e mudar o nosso pensamento, né? Para que a gente consiga realmente trabalhar de forma efetiva. Eu sei que muitos de vocês estão aqui porque estão cansados de ficar trabalhando fora, trabalhar CLT, né, aquele trabalho tradicional. E sei que tem muitos de vocês que não sabem por onde começar, que estão aí lutando, né, para se destacar, e eu entendo perfeitamente isso. Quando eu estava começando, eu tinha medo de não ser boa o suficiente, de não ter um bom portfólio, me comparava assim com as pessoas, né? Eu tinha medo de não saber como encontrar clientes, né? Eu passei por isso também que vocês estão passando agora no começo. Mas hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o caminho certo, né? O atalho. Porque é muito mais fácil quando alguém mostra o atalho para vocês do que você ficar quebrando sua cabeça, né? E a realidade, pessoal, é que o mercado de design, ele sempre está crescendo muito. Tem muita demanda por profissionais. E eu vou dizer para vocês, demanda por profissionais bons que fazem o básico, entregam no prazo, conversam com o cliente direitinho, não fica deixando o cliente no vácuo no WhatsApp, sabe? Isso é o principal que estão procurando. Ninguém procura aquele designer mega criativo. As pessoas estão buscando um básico, para vocês terem uma ideia. Alguém que simplesmente trabalhe direitinho, que não suma no meio da prestação de serviço, que não seja aquela pessoa inconveniente que diz, não, isso aqui eu não faço. Entendeu? Estão procurando por pessoas boas, que queiram trabalhar. O mercado está sedento por esse tipo de pessoa, por esse tipo de profissional. Então, você precisa saber como prestar um serviço desse para essas pessoas. Você precisa ter essa orientação para poder atender o que esses clientes estão esperando. Porque para realmente você prosperar, você precisa dominar muito mais do que saber mexer no Photoshop, né? E isso é exatamente o que eu criei no meu curso Profissão Designer. Esse curso foi pensado
para ele ser totalmente prático, né, para levar você do zero ao profissional, mesmo que você não tenha nenhuma experiência, né? E quando eu criei o Profissão Designer, a principal intuito foi, eu vou colocar aqui tudo que eu precisava quando eu comecei e que eu não tinha. Então, se imagine daqui a 6 meses, né, você não estando mais perdido, sem saber por onde encontrar seus clientes, né, ou se perguntando se vai conseguir viver de design. Você vai estar captando seus próprios clientes com confiança para negociar seus preços e com um portfólio que realmente mostra o seu trabalho. E você vai estar ao controle da sua carreira. E como vocês participaram até o final dessa aula, porque eu tenho certeza que a essa altura muita gente já desistiu, e se eles já desistiram de um curso gratuito de design gráfico, eu tenho certeza absoluta que eles não são a sua concorrência. E para você que ficou aqui até agora, até o final dessa aula, eu tenho uma oferta especial para você. Eu quero que vocês façam parte dessa jornada. Eu estou oferecendo um desconto exclusivo para você que se inscrever no curso Profissão Designer. Além disso, quem se inscrever agora também vai receber vários bônus, como proposta comercial, muitos modelos de script de vendas, muitos modelos de atendimento, modelo de contrato de prestação de serviços, e-books sobre psicologia das cores e outros bônus. Além de tudo, o curso também tem certificado. Mas atenção, gente, porque o curso vai ficar aberto por tempo limitado, então não deixa essa oportunidade passar. O curso custa R$ 97,00. Você paga fácil isso num lanche, né? E se você ainda achar que talvez para o seu momento seja um valor mais alto, você pode parcelar em 12 vezes de R$ 9,68. Você paga e nem sente, né? Além de tudo, você ainda tem uma garantia de 7 dias. Ah, Vanessa, mas eu não sei, será que eu vou gostar da tua aula? Mesmo que eu já tenha assistido 3 aulas, eu ainda tô meio inseguro. Ok, você pode comprar o curso, entrar lá e você tem 7 dias para assistir. Se você não gostar, dentro de 7 dias você pode solicitar reembolso e desistir da compra. Essa é a minha garantia, a garantia por lei que você tem. Então você pode experimentar o curso sem pagar por isso. Se você não quiser continuar, é só desistir. Mas eu tenho certeza que você não vai desistir. Então agora você tem 2 opções. Pode pegar esse conhecimento que eu compartilhei hoje, né, e tentar aplicar tudo sozinho, aos poucos, ou você pode contar com a minha ajuda, né? Com o meu curso que é um guia passo a passo que vai levar você do zero até ser um profissional, com todas as ferramentas que você precisa para acelerar o seu progresso na profissão de designer gráfico, né? E começar a viver do design gráfico quanto antes, começar a viver essa vida de poder trabalhar em casa, de ter uma rotina leve, de não ter mais um chefe, de poder ir ao médico sem precisar pegar atestado médico, né? Sem precisar dar satisfação a chefe, sem precisar pegar transporte público. Então, se você realmente está comprometido com o seu futuro, quer dar o próximo passo, é só clicar aqui abaixo. Aproveita esse desconto hoje. Você não vai encontrar um curso desse tão barato como você está vendo hoje aqui. Eu digo para vocês, não deixem essa oportunidade passar. Agora eu vou mostrar para vocês o Profissão Designer por dentro. Vou mostrar para vocês todos os módulos que eu tenho, todas as aulas que eu tenho, para você poder tirar essa dúvida. Vanessa, que aulas que tem lá dentro? Vanessa, como que são as aulas? Como que eu vou aprender? O que são os temas das aulas? Vou fazer um tour com você aqui por dentro do curso e te mostrar tudinho. Então, aqui estão os módulos para você. Tudo separadinho, tudo bonitinho, né? O primeiro módulo aqui é a introdução, né? Por onde começar. Depois nós temos princípios e fundamentos do design gráfico.
tudo sobre cores e composição, tudo sobre os fundamentos de tipografia. Esse módulo aqui, monte sua estrutura para trabalhar, tudo que você precisa saber para começar a trabalhar. Temos um módulo só de vendas e mentalidade. Depois, um módulo ensinando Photoshop, um módulo ensinando Illustrator, um módulo ensinando edição de vídeo no Premiere e outro edição de vídeo no After Effects. Temos aqui o nosso módulo de oficina criativa, que é fazendo trabalhos na prática, todos os nossos bônus que eu já comentei com vocês e as aulas extras. Então eu tenho aqui um curso completíssimo para você. O valor tá excelente. E essa oferta não vai ficar aberta por muito tempo, justamente porque o curso com esse conteúdo todo tá com um valor muito maravilhoso e com parcelamento muito maravilhoso. Então, se você quer mudar a sua vida profissional agora, essa é a sua chance. Não deixa essa chance passar. Agradeço a vocês todos que ficaram até aqui, mas lembro de novo, não deixa essa oportunidade passar. Um valor desse, por essa quantidade de conteúdo, para você sair do zero ao profissional, você não vai encontrar de novo. Clica no botão aqui embaixo.